Boa noite a todos. Eu sou o Mr. Medo. Hoje irei contar alguns relatos assustadores que pessoas passaram enquanto acampavam. Espero que gostem. Eu tinha 28 anos, acampando sozinho em uma floresta em Santa Catarina com minha cachorra Salsicha Millie, e acabei percebendo que não estava tão sozinho quanto pensava. Era maio. O clima ainda estava moderadamente quente durante o dia, mas à noite esfriava. Então eu estava preparado. Levei minha fogueira portátil, fluido mais leve, isqueiro e um machado para cortar lenha. Claro, também levei uma barraca, um saco de dormir e meu equipamento de pesca. Eu queria pescar no lago, então trouxe comida suficiente para os 2 dias em que estaríamos lá. Mas se eu pegasse alguns peixes, planejava comê-los. Caminhei para longe do meu carro por cerca de 2 quilômetros pela floresta, até ficar perto o suficiente do lago. Montei meu acampamento em uma pequena abertura confortável e levei a Millie comigo até o lago para pescar. Peguei alguns peixes menores que não valiam a pena cozinhar, então os devolvi à água. Millie continuava olhando para a floresta, e seu rabo parava de balançar como se estivesse focado em algo. Ela era bem treinada para não sair correndo, então não a mantive na coleira. Depois de cerca de 1 hora de pesca, fizemos uma caminhada ao redor do lago. Quando estávamos diretamente do outro lado do lago em relação ao nosso acampamento, olhei para ele e vi o que parecia ser um casal entrando na floresta. Estavam tão longe que era difícil dizer, mas realmente pareciam pessoas, perto de onde estava o acampamento. Não querendo correr o risco de ser roubado, disse a Millie para vir comigo e voltamos rapidamente ao redor do lago. Ao retornar ao acampamento, o zíper da minha barraca estava aberto. Alguém mexeu nela, sem dúvida. Surpreendentemente, nada parecia estar faltando, embora não houvesse muito para roubar além da fogueira e equipamento de pesca. Mesmo assim, eu sabia que estava certo quando pensei ter visto pessoas, e o fato de terem mexido no meu acampamento me deu arrepios. Para garantir, passei a próxima hora mudando o meu acampamento para um local diferente, um pouco mais acima do lago. Depois disso, comecei a cortar lenha para acender a fogueira. Uma vez acesa, alimentei Millie, esquentei um pouco de chile para o jantar, e então nos sentamos ao redor da fogueira. Eu estava escrevendo em meu livro quando Millie começou a latir para algo na floresta. Já estava escuro, e eu não via nada além do que a luz da fogueira iluminava. Olhei para a escuridão, um pouco assustado. Nesse ponto, coloquei Millie dentro da barraca e apaguei a fogueira. Se havia pessoas na floresta, eu não queria anunciar minha localização com o fogo. Entrei no saco de dormir, e com minha lanterna ao meu lado, estava lendo meu romance. As orelhas de Millie se moviam repetidamente, indicando que ela ouvia algo que eu não estava ouvindo. Ela continuava olhando para as paredes da barraca. E eu dizia: "O que é, garota?" Ela começou a rosnar. Ouviu algo lá fora. Poderia ser um cervo, uma onça ou uma pessoa. A ideia de uma pessoa na escuridão ainda me parecia mais assustadora que uma onça. Eventualmente, Millie se acalmou e abaixou a cabeça. Estava desconfortável e queria que a noite passasse. Desliguei minha lanterna e adormeci. Acordei horas depois com Millie rosnando e uivando. Disse a ela para ficar quieta e ouvi alguém assobiando, o tipo de assobio usado para chamar a atenção de um cachorro. Millie começou a rosnar novamente em resposta. Alguém estava realmente no meu acampamento, na escuridão total, e eu estava aterrorizado. O assobio se transformou em um som de clique com a boca, depois passos se aproximando da barraca até pararem bem do lado de fora. Millie estava uivando, e eu a segurei para ficar quieta sem dizer nada. Sem o crepitar da fogueira, havia silêncio total, exceto pelo vento. Millie começou a rosnar novamente, olhando na direção do zíper da barraca. Silêncio, até finalmente outro assobio bem do lado de fora da porta da barraca. Millie uivou novamente. Tentei fingir uma voz de comando profunda e firme, gritando que deveriam sair, que eu tinha uma arma. Minha voz saiu trêmula e assustada. Os passos se afastaram da barraca em um ritmo lento e pesado, até desaparecerem completamente. Ou talvez tenham parado a pouca distância da barraca, pois Millie continuou rosnando por cerca de 1 hora depois disso. Eu não conseguia dormir, mas estava muito aterrorizado para deixar a barraca e recolher tudo no escuro. Meu celular não tinha serviço no meio da floresta,
Então eu nem poderia ligar para um membro da família ou amigo para contar o que estava acontecendo. Então, ao longe, ouvi um grito de mulher que provavelmente ecoou por quilômetros. Parecia uma mulher gritando literalmente pela vida dela. Foi a gota d'água. Peguei a Millie, calcei minhas botas, peguei minha lanterna e corri. Corri na direção que vinha até chegar ao meu carro. Ainda não tinha sinal no celular. Dormi no carro naquela noite e, ao amanhecer, voltei para a floresta com Millie até o acampamento. Recolhi minhas coisas e desmontei a barraca. Nem prestei atenção se minhas coisas foram reviradas novamente. Estava com pressa para sair de lá. Meia hora depois, o carro estava carregado e fui embora assim que tive sinal. Liguei para um número de polícia não emergencial que encontrei online para relatar o grito de uma mulher e pessoas suspeitas perto do meu acampamento na noite anterior. Não sei o que aconteceu depois disso e nunca mais retornei para acampar lá. Nunca fui muito fã de atividades ao ar livre, mas no verão, após o meu segundo ano na faculdade, um dos meus colegas de quarto me convenceu a acampar em uma barraca com ele. Era apenas durante o final de semana e eu não estava fazendo nada mesmo, então eu disse que iria com ele. Por questões de privacidade, vou chamá-lo de José. Ele estava bastante empolgado. José tinha um Jeep 2014 com todo o banco traseiro preenchido quase completamente com equipamentos de acampamento diferentes. Ele não gostava de reservar lugares em acampamentos convencionais, mas preferia encontrar seus próprios locais, o que, segundo ele, tornava tudo mais divertido. Dirigimos até as montanhas rochosas por um tempo, até encontrarmos uma clareira entre as árvores com espaço suficiente para passarmos com o Jeep. Em seguida, dirigimos fora da estrada entre as árvores até apontarem um bom local. Montamos uma fogueira, cadeiras e a barraca em que ficaríamos durante a noite. Já eram cerca de 7 da noite e o sol começava a se pôr. José foi até o carro e pegou um pacote de salsichas para assarmos na fogueira. Eu sei, bem original, mas era uma refeição fácil. E além disso, José queria me proporcionar a verdadeira experiência de acampamento, já que era a minha primeira vez. Ele até trouxe coisas para fazer marshmallows, embora nunca tenhamos chegado tão longe. Enquanto estávamos cozinhando as salsichas, ouvimos um grito extremamente alto de uma mulher vindo talvez de 300 ou 400 metros de distância, descendo pelas árvores. Eu olhei para cima e vi a cabeça de José virada na direção dos gritos. No início, não conseguíamos entender nenhuma palavra, mas havia um pedido de ajuda, um por favor e um não, todos soando mais desesperados do que o anterior. O grito mais alto e aterrorizante foram abruptamente interrompidos no meio. José olhou na minha direção com um rosto de puro horror. Até onde sabíamos, a estrutura feita pelo homem mais próxima era a estrada, e mesmo isso estava longe. Ninguém deveria estar aqui. O que quer que tivéssemos ouvido não importava. Sabíamos que precisávamos sair o mais rápido possível. Começamos freneticamente a jogar coisas de volta no Jeep. Colocamos a barraca, que ainda estava completamente montada, dentro, e ao fechar a porta, tentei ligar para o 190 enquanto começávamos a voltar para a estrada. Eu praticamente não tinha serviço lá, mas de alguma forma consegui entrar em contato com um operador. Fiz o meu melhor para explicar o que tínhamos ouvido, e eles disseram que enviariam uma equipe policial assim que possível. Demoramos o dobro do tempo para voltar à estrada, simplesmente porque desta vez não conseguíamos ver nada. Finalmente, vimos o pavimento e paramos por um segundo. Não sabíamos se deveríamos esperar pela polícia ou não. Foi quando vimos uma figura saindo das árvores à nossa frente. Ele estava usando jeans com um moletom preto, capuz cobrindo o rosto. Arrastava algo pesado atrás de si em um lençol ou algum tipo de saco. A cabeça dele estava baixa, quase pendurada, enquanto caminhava. Ele olhou na nossa direção quando as luzes policiais se revelaram na estrada. O homem virou a cabeça e começou a correr de volta para a floresta, largando o saco. A polícia viu isso e começou a persegui-lo. O saco que ele arrastava continha os restos mortais de uma mulher de 34 anos. Não sabemos se ele foi pego. Estávamos chegando ao final do verão e minha esposa e eu queríamos fazer uma viagem de acampamento antes que começasse a esfriar novamente.
Eu tinha um monte de equipamentos de acampamento sobrando da época em que costumava ir com colegas da faculdade e queria colocá-los de volta em uso. Havia um local para onde costumávamos ir, nem mesmo tecnicamente um camping, apenas um lugar legal que tínhamos encontrado uma vez e eu achava que seria perfeito para levar minha esposa. Quando chegamos lá, notamos uma fogueira improvisada e algum lixo deixado para trás. Então, obviamente, outras pessoas já tinham encontrado o local, mas não nos importamos muito. Montamos a barraca em que ficaríamos e acendemos uma fogueira. Sentamos ao redor do fogo conversando e bebendo por horas a fio. De repente, por volta das 2 da manhã, fomos interrompidos pelo som de uma motosserra sendo ligada e acelerada. Ou pelo menos era exatamente isso que parecia. Nossa primeira ideia foi que alguém estava derrubando uma árvore, mas não entendíamos por que alguém faria isso tão tarde da noite. Essa teoria foi rapidamente descartada quando uma risada maníaca começou a seguir. Agora estávamos assustados. Apagamos o fogo e entramos na nossa barraca. O som parecia distante, então nos sentimos relativamente seguros, além de termos um machado caso fosse necessário. Nos próximos minutos, honestamente parecia que os ruídos estavam se aproximando, mas felizmente o motor, ou o que quer que fosse, foi abruptamente desligado, e uma onda de alívio nos dominou. Depois de meia hora de silêncio, nós dois nos sentimos confortáveis o suficiente para tentar dormir e, surpreendentemente, conseguimos relativamente rápido, provavelmente em parte devido às bebidas que tínhamos consumido antes. Não sei que horas eram, mas em algum momento durante a noite, lembro-me de abrir os olhos confuso sobre o que me acordou. À medida que meus sentidos voltavam, o som de passos preenchia meus ouvidos. Eu me levantei para ouvir melhor e notei que minha esposa já tinha feito o mesmo. Sentamos lá nos encarando e ouvindo. Havia vários conjuntos de passos, parecendo não mais do que 20 metros de distância. Minha esposa sugeriu que fizéssemos uma corrida até o carro. Eu disse a ela para esperar alguns minutos. A noite estava iluminada pela lua, e atrás dela pude ver as silhuetas de 3 homens na parede da barraca. Não contei isso a ela, pois a última coisa que eu queria era assustá-la, mas segurei firme o machete que estava ao nosso lado. Embora eu estivesse horrorizado com a ideia de ter que usá-lo em alguém ali, assistindo às sombras, segundos pareciam horas. Finalmente, após o que era realmente apenas alguns minutos, vi-os se afastarem. Esta era a nossa chance. Disse a minha esposa que era hora de ir, deixando tudo para trás. Abri a barraca, corremos até o carro. Nunca fui tão grato por ter um controle remoto para abrir o carro. Liguei o motor enquanto estávamos correndo, e assim que entramos, acelerei para fora dali. Foi quando contei a minha esposa sobre as sombras na parede da barraca, e ela ficou furiosa comigo por não ter contado antes. Passamos a noite em um hotel. Na manhã seguinte, voltamos ao acampamento, e todas as nossas coisas tinham desaparecido. Nada foi deixado para trás. Ainda não sei o que realmente aconteceu naquela noite. Uma parte de mim pensa que estávamos inadvertidamente em propriedade privada de outra pessoa, e essa foi a maneira doentia deles de nos afastar, mas é possível que essas pessoas realmente quisessem nos causar mal. De qualquer forma, agora eles têm todos os nossos equipamentos de acampamento. No entanto, não vejo a gente indo acampar novamente tão cedo. Então, isso aconteceu quando eu estava no ensino médio. Era verão, e meus pais me inscreveram para um acampamento de verão só para meninos que durava 1 mês. O acampamento era exatamente como você está imaginando, com 6 ou 7 cabanas pequenas espalhadas pela floresta, um pequeno lago, algumas fogueiras montadas e acho que até uma quadra de vôlei de areia, se estiver lembrando corretamente. Ficava a cerca de 4 horas da cidade. O lugar era antigo e meio deteriorado, mas definitivamente ainda em uso para acampamentos de verão. Quando chegamos lá, desembalei minhas coisas em uma das cabanas e arrumei minha cama. Alguns dos garotos com quem eu ficaria queriam explorar a floresta antes de voltarmos para o jantar. As regras do acampamento eram bastante flexíveis. Nos disseram que poderíamos ir até onde quiséssemos, contanto que ainda pudéssemos ver as cabanas. Enquanto caminhávamos pela floresta, um dos garotos apontou algo, ou melhor,
Alguém, um homem que devia ter mais de 50 anos, estava a alguns metros de distância olhando na nossa direção. Ele parecia quase sem teto, com roupas sujas e uma barba cinza áspera. No final, apenas assumimos que ele era um dos monitores do acampamento. O cara nos deu um sorriso estranho, e eu acenei de volta de maneira desconfortável. Corremos de volta para nossa cabana, e mais tarde, naquela noite, contei a um dos monitores do acampamento sobre isso. Eles levaram isso muito a sério, e foram até aquela parte da floresta. Mas quando chegaram lá, o cara já tinha sumido. Começamos a perceber que boa parte dos monitores do acampamento eram adolescentes. Ninguém tinha mais de 30 anos. Eles não nos disseram isso diretamente, mas não parecia que tinham ideia de quem era aquele homem. Nos próximos dias, não exploramos muito mais. Ainda estávamos bastante assustados, para ser honesto. Foi na quarta noite que as coisas realmente ficaram sérias. Eu estava dormindo e acordei com o som da maçaneta da porta da cabana tremendo. Na maioria das noites, às 11 horas, um dos monitores batia em todas as cabanas para lembrar as crianças de trancar as portas e ir dormir. Às vezes caíamos no sono antes disso, e isso acabava nos acordando. Pensei que era isso que estava acontecendo, mas eu não tinha como saber que horas eram, então não tinha como realmente saber o que de fato era. Sendo o único acordado, me senti obrigado a gritar uma resposta. Tenho quase certeza de que gritei algo sobre como já estávamos na cama. No momento em que fiz isso, uma lanterna se acendeu do lado de fora e a luz começou a entrar pelas janelas. Alguém estava tentando olhar para dentro. Em seguida, alguns outros garotos acordaram. Lembro-me de sinalizar para que se abaixassem. A pessoa do lado de fora contornou a cabana várias vezes, apontando a luz através de cada janela enquanto fazia isso. Não sei se eles me viram, mas sei que a luz passou claramente por cima de mim várias vezes. Depois de cerca de 5 minutos, a luz finalmente se apagou e tudo voltou ao silêncio. Expliquei o que aconteceu a OS outros garotos. Um deles tinha um relógio e olhou para ele. Eram 4 da manhã. Não era um monitor. Ficamos acordados até de manhã. Finalmente um dos monitores adolescentes veio até nossa cabana para nos acordar para o café da manhã. Imediatamente contamos o que aconteceu, e ele parou. Nos levou até alguns dos monitores adultos, onde contamos a história novamente. O que ouvimos em seguida foi algo que realmente nos aterrorizou. Na noite anterior, um garoto de uma cabana diferente saiu para dar uma volta e usar o banheiro. Ao voltar, ele notou alguém na porta da cabana dele, assim como nós. A princípio, ele pensou que era um monitor, mas questionou isso quando viu a pessoa tentando abrir a fechadura. O garoto foi pedido para descrever o homem. Estava escuro, no entanto, ele se lembrou de ele ter uma barba e vestir roupas sujas. Isso imediatamente me lembrou do homem que tínhamos visto na floresta no primeiro dia. O acampamento inteiro foi imediatamente cancelado por preocupação com a segurança das crianças. Naquela tarde, um ônibus apareceu e nos levou de volta para casa. Muitos anos se passaram desde o ocorrido. Recentemente, fiz minha própria pesquisa e consegui encontrar um pequeno relatório sobre isso. A polícia foi chamada depois que saímos. Eles vasculharam a área e encontraram uma pequena barraca nas proximidades. Dentro dela, havia itens essenciais, junto com centenas de fotos Polaroid do acampamento, das cabanas, dos caiaques no lago, das fogueiras, de tudo. Entre essas fotos estavam imagens das crianças, na maioria tiradas à distância ou em um local onde a pessoa que as tirava claramente estava tentando se esconder. As mais perturbadoras eram as fotos tiradas à noite, através das janelas das cabanas. A polícia esperou alguém retornar à barraca, mas ninguém o fez. O homem, por sua vez, nunca foi encontrado.